pessoal! Nós estamos aqui hoje com mais um GabiCast e eu não posso deixar de agradecer a cada semana o apoio que eu tenho recebido. Gente, eu tenho recebido mensagens lindas falando sobre cada GabiCast que tem, cada pessoa que a gente tem trago aqui. Então, desde já eu quero agradecer a você, porque nós sabemos que esse espaço aqui é para que as vozes de tantas mulheres que têm tantas histórias lindas sejam passadas. Então, cada semana eu recebo demais. Vocês podem, olha, se tem uma pessoa que tem bebido de cada mulher que tem vindo aqui, sou eu. E isso tem impactado a minha vida. Cada coisa que eu ouço, cada palavra, isso tem feito refletir tanta coisa na minha vida. E eu sei que na sua vida também, se você permitir. Então eu quero desde já te pedir algo. Vamos juntas me ajudar nesse trabalho aqui? Porque ele não é só meu. É só o meu nome, mas esse trabalho aqui é para impactar pessoas, é para mudar vidas, é para gerar esperança, é para gerar recomeço. Cada mulher que tem trago aqui, que tem a sua voz, ela tem trago uma mensagem de esperança, ela tem trago uma mensagem de história de vida, ela tem trago uma mensagem de êxito, de dor também. Porque muitas vezes é fácil a gente só falar de coisas boas, né? Mas quando a gente vai falar da dor, a gente vai falar da dificuldade. E aqui, esse espaço, a gente fala disso também. Então, cada pessoa que tem vindo aqui tem sido assim. Então, eu quero pedir você para pegar o nosso canal, Gabi TV, né? E compartilhar com outra pessoa, com suas amigas, com seus amigos. Ativar o sininho, porque eu tenho certeza que isso vai chegar em algum lugar. E uma palavra que seja pode mudar a vida de alguém. Esse é o nosso objetivo aqui. Isso é o que nós estamos fazendo aqui. Então me ajuda, vamos lá compartilhar isso comigo. E hoje, gente, eu tô aqui. Hoje é uma conversa assim, hoje entre pastoras. Mas quando nós nos conhecemos, eu não estava exercendo o ministério pastoral naquele período. E ela é uma mulher que tem uma história de vida linda para contar, que tem uma trajetória de vida de superação, de mudança, de medo, de conquista, de desafio, né? E nós não nos vemos há 8 anos, mas eu soube que ela estava em Teresópolis e eu acompanho tudo que Deus tem feito através desse tempo. Eu falei, eu não posso deixá-la de fora. Quando a gente se encontra, eu falei assim, eu preciso, porque eu tenho certeza que a história dela vai mexer com você. E se você tá aí do outro lado, você fala assim, poxa, quem sou eu para contar a minha história? Você é alguém. Porque a gente não tá procurando aqui quem tem muito seguidor, quem tem um canal de não sei quantas mil pessoas, não. A gente tá procurando a sua voz. A sua voz que às vezes pensa que essa história não pode mudar a vida de alguém, e pode sim, porque no meio dos improváveis que essas histórias são mudadas. Eu sou uma improvável. Quem tá aqui comigo hoje é uma improvável. Eu não tô falando o nome dela porque fazer um suspense, deixar você com água na boca. Mas eu vou passar a palavra para ela, que a gente vai conversar muita coisa hoje. Então fica ligadinho, não perde não, compartilha, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje muito edificado, muito edificada. Então, sem mais delongas, a câmera vai passar para ela e eu vou deixar ela se apresentar. Olá a todas, muito bom estar aqui com você, Gabi, muito bom de estar aproveitando esse espaço aqui para contar um pouco da minha história, daquilo que Deus fez comigo, né? Quem me conhece um pouco, quem tá vendo aí de repente já me conhece desses tempos atrás, né? Vai lembrar um pouco como que eu era assim, uma pessoa totalmente tímida, totalmente parada até, assim, no sentido de eu não conseguir mostrar para o mundo aquilo que o Senhor... Paralisada, né? Eu tinha muito medo, assim. Então, o Senhor fez algo sobrenatural, né? Eu e meu esposo, nós fomos enviados há 7 anos e meio atrás para missões, né, no Amazonas, onde a gente exerceu o nosso chamado missionário, nosso chamado pastoral, algo que a gente também não imaginava, mesmo sendo enviado para missões. E lá o Senhor me ajudou a crescer, a quebrar barreiras, e hoje eu posso dizer que sou outra pessoa, né, através do Senhor. Né, uma história que foi construída desde o dia que eu aceitei a Jesus. Processo, né? Foi um processo
né? Eu aceitei a Jesus ainda nova. Aceitei a Jesus com 15 anos. Eu ia fazer 15 anos, faltava 2 semanas para fazer 15 anos, mais ou menos. E eu fui criada numa religião totalmente diferente. Pra você ter ideia, eu não sabia nada da Bíblia, eu não sabia o que era a Bíblia, eu não sabia abrir a Bíblia, não sabia nada de Jesus, a não ser aquele filme que passava toda Páscoa. E aí eu assistia, mas eu sabia muito pouco mesmo. E com 14 anos eu entrei numa depressão, né, devido às situações familiares que eu passava. Uhum. E que eu não encontrei nessa religião a paz que eu precisava. E eu vendo alguns grupos de pessoas na escola, evangélicas, assim, eu via assim, algo diferente. Eu sabia da história deles, que não eram fáceis, mas eu via alegria, paz, um negócio que eu não tinha. E eu falava, não, alguma coisa de errado. E eu me convidava para ir na igreja. E foi o dia que eu aceitei a Jesus. Né? E o que o Senhor começou a mudar. Eu já era tímida já nesse tempo, já muito, já é da minha personalidade. Né? Então, aceitei Jesus com 15 anos. Antes de me batizar, porque a igreja não podia me batizar, porque o meu pai não deixava e falava, eu vou processar vocês se vocês batizarem a minha filha, porque eu não quero ela nessa religião. Então a igreja não podia me batizar, que tinha medo naquela época, né? E antes de ser batizada nas águas, fui batizada com o Espírito Santo, e foi quando o Senhor começou a fazer essa obra na minha vida, né? Eu já estava lá no Espírito Santo, sou do Espírito Santo, sou de Vitória do Espírito Santo, e eu comecei a caminhada ali, e com 16 anos, mais ou menos 16 para 17, o Senhor me deu esse chamado missionário, né, através de uma revelação. Olha! E eu não aceitei, porque eu falei, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, né? Como eu vou falar exatamente igual Moisés, exatamente... Igual todos, né, aqueles né? improváveis que falavam sempre isso, Senhor, não sei falar, eu não consigo, não, usa outra pessoa, Deus, né? Isso não é pra mim, e eu não aceitei aquilo. E uma noite, eu dormindo, acordei com som de muitas pessoas gritando. E um som de incêndio, como se fosse um incêndio, assim, de barulho de fogo, sabe? E eu abri a janela rapidamente para ver se estava acontecendo alguma coisa, se era no meu prédio, se era no prédio ao lado. Eu ouvia muitas pessoas gritando e barulho de fogo. E aí eu acordei desesperada, acordei a minha amiga, eu estava na casa da minha amiga. Falei, você não tá ouvindo? Tá pegando fogo em algum lugar, as pessoas estão morrendo. Ela olhou para mim assim... Tipo assim, você tá maluca, né? Por favor, vai dormir, você não tá bem. Eu falei, mas eu tô ouvindo. E aí ela falou, faz o seguinte, vai orar. Deus vai falar contigo o que é isso, porque eu não tô ouvindo nada e não tem nada pegando fogo, não tem ninguém gritando, tá um silêncio, é madrugada. Vai dormir ou então você ora que Deus vai falar contigo. E eu fui fazer isso. E quando eu fui orar, Deus falou exatamente assim, esse é o som das pessoas que estão indo pro inferno porque você se recusa a pregar o meu evangelho. E ali, assim, aquilo... Chega a estar arrepiado. Apertou, assim, dentro de mim e eu pedi perdão, Senhor. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. E aí, assim, para completar, quando amanheceu o dia, bate alguém na minha porta, na porta da minha amiga lá, e aí a gente abre, e aí essa pessoa entrou, era um pastor, um homem que eu não conhecia, ele falou, olha, eu sou pastor e tal, e Deus me mandou vir aqui orar com vocês. E ele foi orar, e ele olhou para mim e falou assim, olha, não diga para Deus, eu não sei falar. Porque sou eu quem coloco a palavra na sua boca, sou eu que farei através de você. Deixa eu fazer a obra na sua vida. E aí eu me arrependi totalmente ali, me prostrei, me rendi e deixei o Senhor fazer a obra na minha vida, né? Mas foi um processo, não foi longo, o processo foi longo até chegar o dia. Às vezes a gente acha que vai ser instantâneo, amanhã. Você recebe uma promessa e amanhã você vai estar pronta, né? Isso, mas eu assim aceitei e comecei a buscar e olhar missões, a procurar sobre missões. Foi quando eu decidi morar com a minha mãe aqui em Teresópolis. E eu descobri, vindo pra cá, que tinha uma escola de missões aqui. Então, pra mim, falei, gente, é de Deus, eu tenho que ir pra essa cidade. Tem uma escola de missões lá e eu vou me formar nessa escola. E aí, vim pra cidade de Teresópolis, né, fui morar com a minha mãe. E foi onde Deus também restaurou meu relacionamento com a minha mãe, assim, foi um processo de cura, muito de Deus, tanto pra minha vida como pra minha mãe, que também tinha se convertido.
que foi assim uma surpresa maravilhosa para mim quando eu soube, né? E o Senhor começou a fazer na minha vida, foi parar ali na Igreja Metodista Central de Teresópolis, né? Onde o Senhor começou ali a trabalhar na minha vida. Né? Foi um processo longo, mas eu consegui romper, né, essas barreiras. E fui vivendo isso, né? E aí tinha umas outras preocupações, né, em mente. Né, naquele tempo, hoje as meninas não estão tão assim, não, mas naquele tempo a gente tinha aquela preocupação: quando eu vou casar? É verdade, eu tinha isso com também. Com quem eu vou casar? É verdade. Novinha eu já tinha essa preocupação. E comecei, né, a procurar em Deus saber, né, sobre com quem eu me casar, porque eu sabia que o meu chamado era missionário. Como então, é que você vai casar com uma pessoa que não tivesse esse... Né, então não podia ser alguém que estava no mundo, não mesmo, né? Isso não indico pra ninguém também, porque é mais fácil a pessoa te desviar do que você converter uma pessoa, porque é o Espírito Santo que faz na hora que ele quer. Então eu comecei a ter essa preocupação e já olhar com esse olhar, né? De alguém que fosse também, né, cristão, né? E fosse também alguém que tivesse chamado missionário, né? E pela graça do Senhor, né, eu conheci o meu esposo, o Rafael. Você estava quanto tempo na igreja quando você conheceu o Rafael? Eu já estava já uns 3 anos na igreja, já estava assim, mas não conhecia, não tinha aquele olhar para ele. Sim. Foi quando a gente começou a fazer um curso junto foi de intercessão profética. E aí a gente se conheceu melhor, porque a igreja era muito grande, então a gente não conhecia assim todo mundo. E depois, né, na própria Geração Radical que tinha na época, ele trabalhava, né, estava ali ajudando a Geração Radical, e eu fazia mesmo, porque era adolescente ainda, estava com 17 anos, quase saindo já dessa parte da adolescência. E foi quando a gente se conheceu, começamos a orar, né, e o meu esposo também chamado missionário fortíssimo, né, teve... Quem conheceu ele também sabe, né, que a vida dele longe do Senhor não foi uma vida assim... vamos dizer, natural, normal. Ele viveu, assim, uma vida muito louca mesmo. E o Senhor transformou a vida dele por completo, né? Transformou, né? Ele aceitou a Jesus e realmente se entregou ali. E ele já sabia desse chamado missionário também. Então, assim, encaixou, né? Fora, né? Que eu já olhava, assim, era bonito, né? Bonito, né? E toda essa questão. E quando, assim, eu descobri, e ele descobriu que a gente tinha esse mesmo chamado, foi quando a gente falou, é de Deus esse negócio. Namoramos por 3 anos, né? Tivemos um namoro santo mesmo. Eu, graças a Deus, por ter me aceitado Jesus cedo, então, assim, eu era totalmente, assim, virgem mesmo, então ia ser só dele mesmo, né? Então, assim, foi um namoro santo, um tempo santo que nós vivemos, né? E depois de 3 anos, né, nós nos casamos. E 2 anos, nem 2 anos, 1 ano e meio depois de casar, o Senhor já estava nos enviando para missões. Né? A gente já tinha feito escola de missões, a gente fez junto escola de missões, né? Na época que a gente estava noivo ainda, né? Namorando para ficar noivo, a gente fez escola de missões e fomos, né? Estava esperando no Senhor esse tempo de ser enviado, né? Ele trabalhando com a família, né? Na loja dos pais, eu trabalhando também. Né? E a gente estava aguardando o tempo do Senhor, né? Eu ainda era tímida, mas eu estava ali, Senhor, eis-me aqui. E eu lembro muito, né? Quando né, nós nos conhecemos, né? E eu olhava e via, gente, essa menina canta tanto, ela tem uma voz tão linda. Eu tinha um medo, você lembra? Né? Falei assim, né? Mas a gente via, né, a sua dificuldade de falar assim, poxa, quem sou eu, né? Uhum. A impressão que era como se você não soubesse a identidade, o potencial que você tinha. Eu não acreditava em mim. Não é? Mas acho que até assim, nesse processo dos traumas que você viveu, né? Junta com a personalidade, porque cada um tem a sua. Mas eu olhava e falava assim, gente, ela é tão bonita. Mas tinha uma barreira, né? Tinha, enorme. E até uma barreira das pessoas chegarem até você, né? Acho que pelo medo de se machucar, ou de não se abrir. Tinha isso mesmo. Não é? A gente sentia Era isso. muito difícil, assim. A pessoa tinha que forçar muito pra conseguir. Aí você imagina, né? Deus pega... Eu falei, olha só, é totalmente contrário. Totalmente contrário. Assim, ninguém imaginava, porque
né, eu nunca tive aquela coisa de liderança, Sim, de ser aquela pessoa com aquele espírito de liderança mais quieta, mais na minha, mais fechada, como você falou. Era difícil acesso, né? Uma pessoa de difícil acesso, né? O meu esposo não, sempre foi já mais carismático e tal, né? E assim foi o que me encantou nele também. Um completa o outro, completa o outro, né? E eu aprendi muito com ele. Mas era muito difícil. Assim, eu lembro quando eu comecei a ser colocada para ministrar, porque até então, assim, passei anos no vocal e para mim tava ótimo. Só estar ali no vocal, né, no cantinho, assim, cantando, fazendo o que eu sabia que o Senhor tinha me dado um dom, né, que era de louvar, mas quietinho ali. Quando começaram a me colocar para ministrar, eu tremia, eu até falava, como é que eu faço, Gabi? Como é que eu faço? Aí você, olha, não tem jeito, o medo não é, vai com medo mesmo, e esse é o temor do Senhor, e isso que importa, e com o tempo você vai estar fluindo mais. E eu ia, né? Mas era difícil. E era assim. lindo, eu sei que era. Mas era lindo, sempre foi, né? Sempre foi. E até assim, quando a gente foi enviado, assim, eu tava no meu pensamento. Eu sou missionária, né, porque vou para as missões, mas eu vou ser aquela esposa, né, que ajuda o marido. Eu vou ser uma auxiliadora total, né, vou ficar ali. Ali, né, o que ele precisar, eu tô ali, tô orando, intercedendo pela vida dele, mas ele que faz as partes de falar, de pregar. Você nem tocava instrumento nessa época, né, Dai? Nem tocava. Antes de, quando a gente descobriu, assim, Deus chamou a gente para ir pro Amazonas, eu tive 2 meses para aprender alguma coisa. Eu tocava teclado, mas assim, era muito pouco porque eu não praticava, ainda muito insegura. Mas o teclado era um instrumento um pouco mais difícil de conseguir também e levar para qualquer lugar. Então eu comecei a fazer aula uns 2 meses antes de violão. 2 meses antes. E assim, pela graça de Deus, unção sobrenatural que Ele me deu, eu aprendi, né, tocando bem mesmo. E quando nós fomos enviados, eu já estava tocando bem. E foi bom porque a igreja que nós plantamos uma igreja no Amazonas, lá na comunidade ribeirinha chamada Iranduba. E lá não tinha, a gente começou do zero, só eu e ele. Então ele pregava e eu tocava e cantava. Então, aquela pessoa que achou que ia só ficar ali, né, na oração, na intercessão. E tava bom. E tava bom, né? Foi colocada no fogo a partir dali. Como é que foi pra você, assim, receber esse chamado pra ir pro Amazonas? Porque esse primeiro lugar que vocês foram, né, os ribeirinhos, é um lugar muito carente, né? É muito carente. Olha, de início, vou te falar, assim, por mais que eu tava aberta ao Senhor pra Ele fazer, eu fui um pouco resistente. Eu imagino. Fui, assim... O meu esposo, na hora, quando o bispo Carlos, né, fez esse convite, que ele nos olhou no altar, foi até um culto, né, de missões, e ele fez aquele culto, assim, aquela palavra de eis-me aqui, e no final fez, né, você que quer dizer eis-me aqui pro Senhor. Meu esposo foi pra frente, eu já tava no altar, ajoelhei lá mesmo. E aí, dali ele olhou pra gente e falou, esses 2. Esses que vão para o local que a gente está precisando de missionários. Aí fez o convite. Na hora, Rafael já respondeu, meu esposo já respondeu, vamos, tá certo, tá combinado. E eu, não, peraí, vamos orar, tá combinado nada. O que tá combinado? Vamos orar, né? Aquela coisa que às vezes a gente até usa a oração pra... Não, é verdade. Às vezes a gente faz isso. Assim, o negócio tá orar, nítido, tá na cara que é de Deus, e que é a hora. Me dá um tempo pra orar. Não, vou orar. O Senhor vai ter que me revelar. Aconteceu isso comigo quando eu recebi o chamado. Gente, a gente fica assim... Enrolei 2 meses. A gente, no mesmo que a gente tá assim, querendo muito que isso aconteça, quando acontece, a gente, peraí, calma. Não pode ser assim. E aí eu comecei a ficar resistente, e orava e chorava, Senhor, mas por que agora? Acabei de casar, tô curtindo minha casa, tudo que eu, né... ganhei do casamento, restituição da família. Porque era uma cura pra você, né? Era uma cura. Com os processos familiares que você viveu, então, né? assim, eu comecei a entrar em crise ali. E meu esposo, com muita sabedoria, também não forçou nada. Falou, tá bom, eu já tenho essa convicção, mas eu vou orar para que o Senhor te revele isso também. Porque nós 2 temos que ir, né, com essa convicção. E aí, né, foi nos dada a sugestão de ir lá no local, ficar 3 dias, voltar e dar a resposta. E aí eu falei, amém, então vamos lá. A gente, né, ganhou as passagens, compramos as passagens, ganhamos, fomos
ao local onde seria, né, a missão. Né, fomos para Manaus. De Manaus, né, a gente foi para a cidade de Ribeirinho, Iranduba. Quanto tempo dá de Manaus, uns 50 minutos. Não é muito longe, não. Uns 40, 50 minutos, se não tiver trânsito. Né, porque fizeram uma ponte. A gente chegou, não tinha. Então era mais complicado. De ter que ir lá com aquelas... Isso, balsa, com balsa, tudo. eu lembro disso. Então, assim, já tinha uma ponte que levava a essa cidade. E isso, assim, já era um avanço, né? E a gente chegou lá quando eu pisei no local. Cheguei em Manaus, fiquei encantada com Manaus, achei lindo. E quando eu cheguei na cidade de Ribeirinha, que é, assim... totalmente diferente do que a gente estava vivendo aqui. Era realmente no meio do mato, no meio do nada, não tinha nem muito asfalto nos lugares, assim. E a casa era a última casa também, né? Da lá rua. São muito limitados, né? Muito limitados. Então, assim, era um local muito diferente do que eu já vi. Era um outro país. Aquela casinha toda bonitinha. Toda que bonitinha. Tinha que sonhar. Você chegou lá e... Cheguei lá e era, assim, um local... A casa era até boa. Que a gente morava lá também, né? Era mais simples do que a gente estava aqui, mas olhando, né, das perspectivas das outras casas lá era boa, foi construída para essa missão, né? Então, era nova, mas o local era totalmente diferente. Era realmente assim, no meio do nada, no meio do mato, assim, tinha casas ao lado, mas tinha muita mata ainda, assim, um verde absurdo que eu não tinha visto isso ainda. E quando eu pisei naquela terra, o Senhor falou, é aqui. Me deu uma paz que encheu, assim, meu interior, assim, que me deu vontade de chorar na hora e falar, vambora, por que a gente não trouxe a mala logo, né? E aí a gente entrou naquela casa que estava terminando ainda, de fazer instalação elétrica, e aí o rapaz que estava lá fazendo instalação elétrica virou pra mim e falou assim, vocês que vão ser os missionários que vão vir morar aqui e tal. Aí eu falei, amém, somos sim, somos nós, né? Já dei a resposta positiva, nem falei, vamos ver não, já tava certa. E aí ele falou, ai, que bênção, porque eu quero muito me batizar, mas eu não tenho quem pregue a palavra pra mim. Meu Deus. E aí aquilo, assim, veio como um choque, assim, dentro de mim. Assim, eu lembrei logo daquele chamado, né, daquelas vozes e tal, e eu falei, não se preocupe, nós vamos estar aqui, vamos trazer a palavra de Deus, você vai ser batizado, a sua família, a sua casa, e... Vocês mal chegaram, já ganhando já tinha um discípulo lá, já. Tinha um discípulo lá esperando. Esperando a gente. E aí... voltamos para Teresópolis já com essa resposta, que era sim. E Rafael falou, já sabia desde o princípio. E aí tivemos um mês para preparar tudo. Preparar a mudança, preparar a família, que até então não sabia, porque como a gente não tinha uma resposta, a gente falou, não vou fazer um alarme na família, um alarde para depois não ser, né? Uhum. Então a gente comunicou para a família que depois de um mês a gente estaria indo embora. Né, para missões, e meu esposo, ele que estava à frente da loja, né, então ele teve que passar tudo rapidamente para os pais, para estar assumindo a loja, né, para o irmão que ia ficar ali assumindo no lugar dele também, e foi tudo muito rápido. No aeroporto, para você ter ideia, foi quando ele passou os cartões da loja, tudo da loja foi no aeroporto que foi passado, e nós fomos enviados para lá. E assim, até então eu me senti, assim, impelida pelo Espírito Santo. Até então eu não tinha noção do que o Senhor ia fazer ainda, né? Eu já tocava, cheguei lá, comprei um violão, muito bom, gostei. E aí, bom, já temos violão para fazer as reuniões, a célula, a gente ia começar com uma célula, para depois fazer os cultos, né? E ali o Senhor, quando é propósito de Deus, ele faz, assim, é sobrenatural. A gente andando na rua, assim, por a gente ser diferente, porque a cidade de Ribeirinho do Amazonas é tudo assim, a fisionomia deles de indígenas, né? São filhos, netos de indígenas, misturas, né? Então, assim, a gente era muito diferente, muito altos, né? Eu era alta, incrível. Nossa. Lá. Eu era considerada como alta lá, meu esposo gigante. Imagina. Então, celebridade lá no Ribeirinho. Celebridade. Então, onde a gente andava, passava, a gente ia a pé, a gente não tinha loira, carro. Né? Eu loira. Não tinha carro, as pessoas olhavam pra gente, vinha até a gente, falavam, vocês estão da onde? O que vocês estão fazendo aqui?
né? Perguntava, algumas pessoas perguntavam, né? Chegava, perguntava, e a gente, na rua, andando, uma pessoa perguntou: vocês estão fazendo o que aqui? Vocês são da onde? E aí a gente falou: a gente veio começar um projeto missionário, fomos bem claros, falando mesmo, né, o porquê que a gente estava ali. E a pessoa: eu quero muito ouvir a palavra de Deus, você pode vir aqui amanhã trazer a palavra na minha casa? Posso. Aí abrimos a célula na casa dessa pessoa, que até hoje essa pessoa entra em contato conosco, manda mensagem, tem outro estado também. Abrimos a primeira célula. Depois, em outro lugar, fomos almoçar num lugar. Aí naquele restaurante também, a mulher também estava com um processo assim muito difícil na vida dela. E ela: eu também quero ouvir a palavra de Deus, você pode fazer culto aqui? Começamos, já abrimos 3 células de repente, e outra na casa desse rapaz que estava fazendo instalação elétrica lá. Então 3 células de início a gente já abriu, assim, mal chegou. Em uma semana a gente já tinha essas células. Jesus. Algo sobrenatural do Senhor. E eles chamando a gente de pastor, assim, era até estranho pra mim. Eu falei: não, me chama de Daiane. Né, mas... Que aquela pessoa aqui, né, tímida aqui. Eu tinha já feito 2 anos de missões, tinha preparo, a gente tinha toda, mas ainda não tava, assim, aquilo dentro de mim, né, assim, de que eu era realmente a pastora que tava ali pastoreando aquelas vidas. Você não conseguia se ver Não conseguia assim. me ver, foi muito difícil. Mas a gente começou a cuidar daquelas vidas, né, as pessoas se converteram e foram ali os primeiros membros da igreja quando a gente começou a cultuar, fazer o culto. Né, os primeiros membros da igreja, pessoas assim que tinham pouco tempo de vivência, umas tinham pouco tempo de vivência no evangelho, né, outras conheciam, mas já estavam muito tempo assim sem participar de nada, e outras não sabiam nada mesmo do Senhor. Então, assim, começando do zero. E ali o Senhor nos levou, né, a partir daquele momento, né, a fazer a faculdade de teologia, né, através também do Bispo Carlos, né, ele conseguiu fazer com que vários obreiros lá na região do Amazonas fizessem a faculdade de teologia em Porto Velho, e aí ele abriu essas vagas falando: olha, quem quiser, o obreiro que quiser fazer, está aberto, né, você pode fazer, vai ser tudo tudo custeado, né, pela oferta missionária, né, então vocês só vão ter o custo com a alimentação. Até o restante, né, como eles eram muito carentes também, né, pois não tinha condições, não ia ter como. Então era tudo assim, hotel que a gente iria ficar, tudo pago. Mas mesmo assim, a gente ainda não estava muito ciente do que Deus queria fazer. E a gente não colocou o nosso nome. E aí, conversando com outros pastores daqui, falando: não, aproveita a oportunidade e tal. A gente: não, meu chamado não é esse, não. Não, é ser para pastor, eu sou missionário só um missionário. Né? E a gente não colocou o nosso nome, né? Quando, de repente, chega no nosso e-mail as passagens compradas no nosso nome, a reserva do hotel e falando o dia que a gente teria que estar no aeroporto. Aí a gente: bom, acho que Deus tá... Acho que eu tô sendo meio empurrada, eu acho que né? Deus, assim, tá falando que é pra gente ir mesmo, né? Não é muito uma opção. E aí a gente começou a fazer a faculdade de teologia, né? Foi quando a gente descobriu na faculdade de teologia o nosso chamado pastoral mesmo, né? Então, foram anos, né, tremendos, né? Que a gente ia para Porto Velho 2 vezes por ano, ficava 15 dias lá, né, e estudava esses 15 dias, de manhã até de noite, e durante os outros meses, né, a gente ficava só pelo computador, né, sim, pela internet, mandando os trabalhos, estudando, e assim, nós passamos ali, concluímos a faculdade, e logo já entramos no período, né, período probatório ali, e fizemos a prova da ordem, assim, também que a gente nem imaginava, de primeira passamos, e fomos consagrados a presbíteros da igreja, assim. Esse dia ficou marcado, porque eu não tinha noção do que o Senhor queria fazer, né? E não que o título importa alguma coisa para Deus, mas é só para mostrar que Ele que estava nos conduzindo, né? Que era Ele que fazia na nossa vida, que eram os sonhos deles que estava ali concretizando na nossa vida. Né? Então, ficamos esse tempo no Iranduba, 2 anos e meio. 2 anos e meio lá.
né? Construímos a igreja, né? Construímos não, né? Nós começamos a igreja, conseguimos ir para o centro da cidade, né? Que era uma das propostas, né? Levar a igreja para o centro da cidade e saímos assim com vidas transformadas, batizamos muitas vidas lá. E depois fomos, né, chamados, né, convocados por Deus também para estar pastoreando agora uma igreja que já era formada, que já estava, não era uma igreja em implantação, já tinham sido plantada, também tinha pouco tempo, mas fomos chamados para ir para essa igreja em Manaus. Aí já foi uma outra mudança. Nesse tempo a Marinha tinha acabado de nascer, né? A gente entendeu que era plano de Deus, a gente ir para Manaus seria um outro processo. E ali foi onde eu fui alargada, assim, foi verdadeiramente. Foi onde realmente você viu a mudança. A mudança. Porque nesse tempo no Ribeirinhos, você ainda não... Você só, tipo assim, ainda sou uma ajudante. Ou você já pregava, não? Eu pregava, mas era pouco. Era bem pouco, né? Eu deixava Rafael mais à frente. Eu falava, não, eu já vou fazer o louvor, vou ficar pregando, assim, muita coisa. Então, assim, todo domingo era eu no louvor. Então, assim... Só tinha você no Só louvor. tinha eu. Eu tava lá, assim, faltando 3 dias pra Maria nascer, eu tava lá, de barrigão, com o violão, tocando. Até teve outras pessoas também com o tempo, mas mudaram também, aí acabou ficando só eu de novo. Algumas eu tava dando aula pra aprender, pra... tá ali ajudando também no louvor. Só que isso foi um treinamento pra você. Foi um treinamento. Porque o fato de você não ter mais ninguém... Né, foi um processo... Então, assim, eu tive que... Ou era você ou era você. Era eu. Então, e foi bom esse período, né? E as pessoas, assim, no interior do Amazonas são simples, pessoas amáveis, pessoas acolhedoras. Então, assim, não foi tão difícil pra mim. Entendi. Né? Você tava mais numa zona de conforto. Eu tava numa zona já tava ali numa zona de conforto, né? Então, assim, eu não tinha medo de falar perto delas, né? Porque eu sabia que elas não iam me julgar, né? Então, tava mais tranquilo pra mim. Como se estivesse, tô na minha tribo, né? Tô aqui. E aí, realmente, quando a gente chegou no local, a gente realmente... mergulhou na cultura mesmo. A gente não chegou lá, eu tô aqui, vim ensinar vocês como é que faz as coisas. Não. A gente aprendeu com eles muitas coisas. Né? Rafael entrava naquelas águas lá, nos igarapés, que chama. Né? Eu não tinha muita coragem, né? Porque medrosa de qualquer tipo de bicho. E tinha jacaré, tinha sucuri, tinha puraqué, que é o peixe elétrico, que mata jacaré, inclusive. Ah, é? Só assim, arraia, tinha tudo esse tipo. E ele entrava, nadava entre as árvores, porque o igarapé, a água sobe, né, na época da cheia. Eu fiz um passeio de barco lá e eu vi. E ele tomava banho entre as árvores. Eu falei, meu Deus, se seu pé agarra numa raiz dessa, ele, calma, fica tranquila. Eu fiquei com medo quando eu fiz aquele passeio. Pois é, e não era assim, no meio do rio que eles se jogavam, não, era naquela beirada ali, né, onde estavam os riscos, né, e ele entrava, ele pescava com as pessoas, com os indígenas, né, tinha uma escola indígena lá que a gente conheceu os missionários que estavam à frente, a gente de vez em quando ia lá, ajudava, né, fizemos trabalho com crianças em Iranduba, criança assim... É maravilhoso de trabalhar. A nossa casa vivia aberta. Todo dia tinha pelo menos 10 crianças na nossa casa, no nosso quintal, né? E fora o trabalho que a gente já fazia, já semanal com elas, né? Aula de reforço escolar, né? Muitas coisas que a gente fazia lá. Então, assim, a gente estava já numa zona de conforto, né? Era trabalhoso, né? Era bênção ali, né? Tinha esses indígenas que iam também, pelo menos de 5 etnias tinha lá, participando dos cultos com a gente da igreja. Um deles me ajudava até no louvor, né? Tocava, né? Na época que a gente tava lá. E vencer esses medos assim, você tá lá no meio do mato, né? Eu fico desesperada. Olha, eu tenho terror de jacaré, insetos. Insetos, pra mim, era o terror. Jacaré, assim, também. Você mas já como viu, eu não assim, entrava... de perto? Sim. Teve um dia que Rafael tava pescando, depois ele foi ver que onde ele tava tinha um jacarezão lá, mas devia estar alimentado, né? Ai. Mas ele entrava no rio pra pescar com eles. Aranha. Assim, entrava na tua casa? Entrava, muitas. Cobra. Tinha assim, a gente... Toda hora, não dentro da casa, mas no quintal tinha cobra. E eu achava até engraçado, assim, né? Que Rafael também morria de medo. E as crianças matavam pra gente. As crianças? As crianças matavam pra gente. Cobra!
cobra! Eles já, peraí. Aí, pá, tipo matava. Assim, como fosse coisa normal. Normal. Ensinava pra gente, porque às vezes Rafael ali ia tirar os matos do quintal lá. Não, pastor, não é assim que pega. Tem que ser assim, porque pode ter cobra embaixo. Pode ter... Criança, 7 anos, gente, ensinando pra gente como, né, limpar o quintal. A gente aqui já é. Porque eu sou muito medrosa. Não, e sobe numa árvore, assim, numa facilidade, as crianças lá, uma coisa de louco. Mas, assim, eu muito medo. Mas, assim, aonde a graça do Senhor está, assim, sobre a sua vida ali, aquilo não te... Não te impedia de fazer as não coisas. Me intimidava, não me impedia. Eu ficava ali tranquilo. Você assim, tava tranquila. Depois que eu saí de lá, que eu falei, meu Deus, como que eu conseguia, Cair a ficha, assim. Porque já não era mais tempo de Deus pra estar lá. Mas, assim, era muito inseto, muita coisa. Insetos que eu nem sabia que existia. Perigosos também. Perigosos, muita coisa perigosa lá. E vocês nunca foram picados por nada? Nunca passaram... Nada. Teve até um dia que eu tava lá tocando, né, no louvor. E tinha uma aranha, assim, exatamente em cima. Mas uma aranha daquelas, uma aranha daquelas gigante, né, e tal. E... eu olhei, uma aranha caranguejeira, nem é tão perigosa. Aí... eu tinha desmaiado. Aí... é tão perigosa. Aí eu falei assim, eu não vou fazer aqui... Minha vontade era de gritar, jogar o violão pra cima, gritar, sair correndo. Mas eu tava no meio do louvor de adoração, eu falei, Senhor, é por ti. Ministra da aranha. E eu olhando pra cima e assim... E ninguém tinha visto? Todo mundo. Ninguém... Eu podia ter parado, porque ninguém mais tava louvando ali. E todo mundo ficou assim pra aranha. E aí, na hora da palavra foi, e acabou assim, acabou o culto e todo mundo falou, tem que matar essa aranha. Aí Rafael, mas por quê? É só tirar e botar pra... Não, você não tem noção. Essa aranha, se picar, em 3 horas não tem chance pra pessoa. Eles sabiam o risco, a gente não sabia. E aí eles mesmos mataram, porque aquela aranha era muito perigosa. Tinha uma irmã que perdeu o braço por causa dessa aranha. Né? Então, assim, a gente não tinha noção do perigo. A gente achando que era só uma caranguejeira, mas não era qualquer espécie, né? Era uma outra espécie. Vários tipos. E lá tem espécies que nem foram, acho que, catalogadas. É mesmo. Tem muitos estudiosos lá ainda, que estão ainda pesquisando ainda. Tem muita coisa lá. Então, assim, insetos... Até bicho que a gente nunca viu, né? Uma vez, a gente acordou de manhã, tinha uma pegada lá, que era de onça. Não tinha como não ser de onça. Que dentro... Do teu quintal? Do meu quintal. E aí a gente falou, meu Deus, aqui! Mas nunca vimos nada, nunca fomos picados. Assim, sobrenatural, eu morria de medo. Porque quando barbeiro, nasceu, tinha uma época do barbeiro que vinha uma nuvem de barbeiro, assim, uma nuvem mesmo. Era algo que eu nunca tinha visto, não era 1, 2, não, era 100, 200. Que isso? No quintal, você andando, uma luz assim, a casa tinha que ser toda cheia de tela, porque não tinha como. Tinha que abrir e entrar rapidinho. Não tivemos malária, tinha, né, muita malária, muita febre amarela. Graças a Deus, né, apesar de que a gente estava numa área de foco ali, não tivemos. A época que eu engravidei da Maria era a época do Zika vírus, tinha muito lá no Amazonas. Graças a Deus, né, não fui picada, assim. Eu fui picada por muitos mosquitos. Teve até um dia que a gente estava nessa tribo que a gente demorou um pouquinho para voltar, que tem um horário dos mosquitos, né, que começa a partir das 4h30. E a gente demorou, era 5 horas e a gente não tinha ido embora ainda. E eles falaram, vocês vão ser picados, tem muitos mosquitos. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. A gente indo pro barco, né, pra ir pra casa, né, que a gente tinha que ir de rabeta, né, que era tipo uma lanchazinha. E acabou a gasolina, eles tiveram que subir pra pegar, eu já tinha descido o morro todo lá, né, grávida. Eu falei, não tem condições de eu subir isso tudo. Era muito longe. Eu vi uma nuvem vindo, mas era uma nuvem de mosquito, eles chamam de Carapanã lá o nome, né? Uma nuvem, assim, preto, um negócio preto que eu não sabia o que era. Eu falei, tá chegando alguma coisa aí. E eu tava na beira do rio, numa área de malária, né, e de Zika vírus. Eu fui toda picada, toda. Eu ficava com pano e me batia toda. Eu cheguei em casa, assim, eu tirei a roupa. Eu tava toda picada. Parecia que eu tava com... Catapora, alguma coisa assim. E eu falei, Senhor, grávida. Já grávida. Eu falei, Senhor, tá nas suas mãos. Até falei com a minha médica, né, por mensagem. Falei, olha, é orar pra que não dê nada. Que não seja uma malária, que não seja... Porque o remédio é fortíssimo, né? E tem que tomar. Se você não morrer da malária, você morre tomando remédio. Com o remédio. Então, é muito forte.
E graças a Deus não deu nada. Fazendo trabalho com crianças também, né? A gente chegou no local, eu grávida também, vi aquele monte de criança me abraçar, e quando eu olho as crianças assim, toda pintadinha. Aí eu cheguei pros pais, o que elas têm? Ah, é rubéola. Tudo que grávida não pode, né? ter. E elas já tinham me abraçado, já tinham me beijado, já tinha pegado no colo, já tinha feito tudo. Aí elas todas com rubéola? Todas. O Senhor tá nas tuas mãos. Tô nas tuas mãos, Senhor. Como que eles tratam lá, assim? Então, assim, tem, né, tem lá os postos de saúde, mas não tem muitos médicos, muitas pessoas não querem ir pra lá, né, vamos falar a verdade. Então, não tem tantos médicos para atender. Então, pra eles, às vezes, eles mordem crianças lá que morriam com verme. Eu nunca tinha visto isso, assim, de ouvir falar isso. Criança morrer de verme. E lá acontecia. Assim, de tamanha, né, necessidade que eles tinham nessa área da saúde, né, e até mesmo das famílias serem conscientizadas, porque tinha um posto, tinha um médico, mas muitas vezes eles não levavam, né, até... Porque não tinha essa cultura, né, a cultura deles indígena, toma chatal, passa não sei o que na pele, né, então às vezes eles morriam de gripe, né, por isso que você vê que as tribos não são muito grandes, né, muitos morrem mesmo de doenças comuns. Que não era pra acontecer. Que não era pra acontecer. Vocês tiveram assim, muitas experiências na tribo, com a cultura deles? Na tribo em si, a gente não teve em tribo. Tinha essa escola de indígenas, que tinham vários indígenas de várias tribos que iam pra lá. Então, a gente acabou tendo essa cultura com eles. E o ribeirinho, né, ele é como se fosse um indígena, porque ele é filho de indígena, ele é neto de indígena. Então a cultura continua acontecendo da mesma forma, vai passando de pai para filho, né? Então é como se a gente estivesse ali, né? Então era algo totalmente diferente. E para eles, né, a nossa casa era simples, né? Para nós, no nosso ver daqui do Sudeste. Mas para eles a gente morava numa mansão. A gente tinha casa de rico. A gente tinha, imagina, a gente tinha 2 banheiros dentro de casa e 2 lá de fora, que a gente já construiu pensando de ter os banheiros para quando tivesse o culto. Então a gente tinha 4 banheiros. Era surreal para eles. Eles não tinham um banheiro na casa deles. Era uma fonte de água para tudo, uma bacia que ele lavava a louça, tomava banho, escovava dente. Banheiro, eles iam usava pinico. Meu esposo nunca tinha visto um pinico. Ele falou, o que é isso? Aí, pessoal, é um pinico. Pinico. Era algo assim... As necessidades básicas era no Rio? No Rio, tudo no Rio que eles faziam. Né? A água, né, tinha poço, né? A água vinha de poço, botava numa caixa d'água enorme e eles tomavam banho com aquela água. Água no tempo, suja, com um monte de coisa. Era ali, era o que eles usavam. Por isso também tanta doença. Tanta doença. Usava pra fazer comida, né? Aí alguns, né, estavam com fome, ia lá no rio, pescava, chegava... Porque eles são simples, eles não precisam de... eu preciso de celular de marca, eu preciso de uma roupa de marca, eu preciso de... Eles têm um peixe pra comer. E a farinha, eles estão, assim, bem. Pra eles tá tudo ótimo, tudo ok. Né? Então eles mesmos que pescavam a comida deles? Muitos ribeirinhos ali, sim. Né? Os que não pescavam, compravam daquele que pescou. Né? E era no dia, não deixava no congelador para outro dia, não, porque não tinha muito tempo que tinha chego as luzes lá, né? Então eles tinham esse costume de comprar no dia, consumir no dia. Né? E tudo funcionava diferente. Quando a gente acordava, assim, a gente... com esse ritmo do Nordeste, do Sudeste, né? Quando chegava umas 7h30 que a gente estava acordando, eles já tinham roçado, eles já tinham trabalhado. 11 horas eles já estavam almoçando, né? Então, assim, a vida para eles começava às 4 horas da manhã, 4 ou 5 horas da manhã. Totalmente diferente do culto. Então, a gente teve que se adaptando, né, ao ritmo deles. Muita mudança, né? Ao horário deles, ao ritmo deles, né? Então... a gente foi se adaptando nesse contexto. E ao mesmo tempo que eles são simples, não tem muita coisa, a droga lá, tráfico de droga é terrível. É mesmo. Porque toda droga que chega pro Brasil e para outros países passa por lá. Então, assim, era um lugar muito complicado. E o lugar onde a gente morava, nessa região de Iranduba,
passava pela linha vermelha, zona vermelha, que eles chamavam ali do tráfico, né? Que tinha, de um lado tinha um comando e do outro lado tinha outro comando, e aí ficava ali trocas de tiros, ficava assim, era bem perigoso o local, né? Então, e a droga chegava lá em pasta, era algo assim surreal, assim, era barcos gigantescos, assim, com toneladas. Aí a polícia pegava aí esse que a polícia pegava e tava ali tirando as coisas, passava atrás um maior ainda com mais. Então, assim, era algo surreal. Então, a gente enfrentava isso também, por isso que a gente fazia o trabalho com crianças, porque elas também já entravam cedo nisso, né? Era a forma também de ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro, de Mas elas viver. se viciavam também ou não? Algumas sim. Antes de vir pra cá há pouco tempo, a gente ficou sabendo de né, de que infelizmente, né, assim, se envolveu, estava sendo preso na época por conta disso, né, e a gente ficou até triste, né, porque a gente viu, né, aquela criança estava ali conosco, né, e ela entrou ali no crime, né, foi algo triste de se ver, né, e depois eu nem lembro se chegou a falecer também, porque se envolve, né, com isso. E a gente trabalhava ali, e eles nos conheciam, né, até também nos respeitavam, né, sabia, a gente fazia trabalho com os filhos deles. A gente estava ali, e era algo assim, lá ele se resolve, tudo se resolve por si mesmo. Se você fez algo que não agradou, pô, acabou. E é na facada. Isso que eu ia falar, é na tudo facada. Na faca. Tudo eles chamam de peixeira lá. Não, né, esses dias eu vi, porque meu marido, ele tava numa zona lá perto de Xingu, e aí ele fez um vídeo pra mim, entrando um monte de índio dentro da zona da Força Nacional, com aquelas facas, gritando, sabe? Aí fazia assim com a faca, cantando, que eles queriam algo lá, né? Aí ele até falou assim pra mim, olha só esse vídeo aqui. Eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei papando, tudo com uns facões assim, grandes. Eu falei, meu Deus, são as demandas deles. Se a gente não der, se o governo não der. Olha só. Eu falei, meu pai. E é tudo assim, e eles são ligeiros, o negócio é bem difícil mesmo. Tinha hora que a gente ficava com medo até, né? Mas a gente continuava fazendo a obra do Senhor. Alguém já ameaçou vocês alguma vez? A gente passou por uma situação muito difícil. Não chegou a ameaçar, mas foi de grande risco, né? Eu tinha até tido um sonho, eu tava grávida da Maria. Eu tinha tido um sonho que eu levava um tiro na barriga. E aí o Espírito Santo falou, não fala pro Rafael, só ora. E aí eu não falei pro Rafael desse sonho, só orei, repreendi, né? Coloquei minha vida, a vida da Maria nas mãos do Senhor. E, né, a gente tava ali falando do Senhor, fazendo a obra do Senhor e tal. E uma das pessoas que ia na igreja, depois que a gente tive esse sonho, a gente foi no centro da cidade comer, né? Eu queria comer uma sopa, tá com uma vontade, que é desejo de grávida, né? E ali liga essa irmã falando, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro urgente. Aí a gente, o que aconteceu? Aí ela falou, olha, a minha filha, a filha dela morava nessa zona vermelha, minha filha mora lá, vocês sabem, e houve lá, a polícia entrou, houve tiroteio e o cara do tráfico foi atingido. E alguém da polícia falou que uma mulher morena denunciou. E minha filha, e eles estão achando que é minha filha, já não gostavam da minha filha, estão achando que ela é X9. E levaram o cara pro hospital e falaram, nós vamos voltar e matar toda a sua família. E eles fazem isso, é comum lá. Desde que a gente mudou pra lá, acontecia várias vezes, a gente matava a família inteira. E não tem nem como a polícia... Não tem como. Eles nem dão conta. Não dão conta. É muita coisa. E ali ela falou, a gente era a única pessoa que ela conhecia que tinha carro, né? Que depois de 6 meses que a gente tava lá, a gente ganhou um carro, assim, foi algo do Senhor. E a gente servia realmente aquela comunidade com aquele carro. Levava para o hospital, fazia o que precisasse. E essa pessoa, ela ligou pra gente falando, eu preciso que você tire minha filha de lá, mas tem que ser agora. Porque se eles voltarem e questão de minutos, pode matar toda a família. E os filhos dela, inclusive, também fazia parte do comando. Do comando não, do grupo de crianças que a gente pastoreava e fazia o trabalho. Aí na hora me veio, assim, aquelas crianças na mente... E aí eu falei com ele, vambora. Ele, vou fazer o seguinte, vou te deixar em casa, vou lá, pego eles, porque aí eu vou estar em risco. Ele falou, e
e levo eles, né, para onde precisa, né, para eles fugirem. E aí, no meio do caminho, eu falei, não vai dar tempo. A gente pode chegar tarde demais, vamos lá agora. E aí foi cena de filme, ele correndo, assim, velocidade enorme, pneu cantando, e a gente chegou lá, assim, ele parou o carro rápido, eu, né, virou o carro rapidamente, eu abri as portas ainda com o carro quase que andando, e a gente, entra, eles correndo, entraram, e a gente saiu dali correndo, assim, tinha uma pessoa que viu a gente e a gente era diferente, assim, não era difícil de falar quem era. Exatamente. Que pegou eles e tal. E ali a gente não se importou com isso, fomos embora, levamos eles dali, né? Hoje essa família tá até em outro estado, né? Mas graças a Deus, assim, foram, né, salvos naquele momento que eles estavam ali, né, riscados para morrer mesmo. Né? E naquele momento, assim, me veio a ser aquele sonho, mas eu falei, eu já orei, então o Senhor já me ouviu, o Senhor já repreendeu, já deu o livramento, né? E depois dali a gente ficou, assim, um pouco de medo ainda, porque eles sabiam quem vocês eram, né? Mas, como tudo era o tempo do Senhor, em 6 meses o Senhor nos levou dali para Manaus, né, para fazer, né, para assumir a igreja de Manaus. Ou seja, depois de enfrentar jacaré, aranha, faca de índio, facção de... Como que uma pessoa dessa vai, né? Tem que romper, tem que romper, não tem como. Ver bicho, ser picada de um monte de coisa. E aí nós fomos pra Igreja Metodista de Manaus. Jones, né? Aí fomos pra Igreja Metodista de Manaus. E lá em Manaus, assim, a igreja estava num local, assim, da Zona Sul, né? As pessoas eram já de classe econômica acima, assim, do que eu estava acostumado a viver. Foi outro processo. Outro processo. Então, assim... Você saiu da sua zona de conforto. Eu saí, porque eu tive medo, eu tinha medo de falar, eu era tímida. Parece que voltava eu tinha medo deles me julgarem. Né? Eles não iam me julgar, porque, assim, depois eu fui conhecendo, eu vi as pessoas maravilhosas que eles eram, né? Mas eu tinha muito medo deles me julgarem, porque eram pessoas que estavam em lugares na sociedade, assim, que eu não frequentava até, assim, né? Nível social alto, assim. Então eu ficava, meu Deus, como é que eu vou pastorear eles? Eu sou pastora deles, né? Como é que eu vou dar aula na escola dominical para alguém que dá aula na Universidade Federal do Amazonas, né? Então, assim, eu ficava com aquele medo enorme, né? E foi necessário para eu romper. E de início eu continuei naquela mesma jogada, né? O pastor Rafael na frente e eu ali, né, nos bastidores, ali na retaguarda, dando aquela ajuda, né, abrindo o culto e tal, que já pra mim já foi um romper. Eu comecei abrindo o culto já ali, tinha que falar bem, então eu tive que mudar um pouco o meu jeito de falar, né, era diferente. Né? Não que eles exigiam isso de mim, mas eu me cobrava. Era algo que a gente se cobra. Depois a gente vê que a gente se cobra tanto, assim, que era até desnecessário. Mas mais pra frente, assim, passou uns 2 anos que a gente tava lá. Maria já tava grandinha. E aí o Senhor falou comigo, né? Falou conosco que a gente teria que andar no mesmo nível. Que não poderia ser um na frente e outro atrás. Era andar juntos no mesmo nível. E ali, Rafael, entendi. Então tá bom, já sei o que eu tenho que fazer. Aí ele, de agora em diante, você está na frente. Você que vai fazer isso. Eu só tô aqui pra te auxiliar. Aí foi ele, fez o contrário. Ele fez o contrário. Fez o contrário, porque ele sabia que se não fizesse isso, eu não ia romper, porque eu tava acomodada demais. Então, assim, aí começou a ser diferente. Eu pregava a maioria dos cultos, né? E ele pregava mais, assim, uma vez por mês. 2 no máximo. Eu pregava na maioria. Eu assumi a escola dominical, dava aula, né? As questões também dos gabinetes, estava na frente dos gabinetes, né? E ele às vezes ia comigo para auxiliar, para estar junto. Sim. Né? Deixava você conduzir. Deixava conduzir. Eu que estava na frente da reunião de oração, eu que estava na frente para conversar com a liderança, para estar passando, preparando a reunião. E foi assim foi quando eu rompi verdadeiramente mesmo no Senhor. E foi quando assim eu deixei mesmo o Senhor fazer. Eu falei, Senhor, eu não sou nada. Se o Senhor não fizer, não tem como. E foi quando realmente Deus foi fazendo ali na minha vida.
E, assim, era uma autoridade, assim, sobrenatural, sobre assuntos que eu nunca pensei na vida. E a pessoa me perguntava no gabinete, falava sobre aquilo, e o Senhor me dava, assim, uma sabedoria que vinha falava assim, só vem do alto, não tem dizer da onde que vem do alto, né? Eu já estava na faculdade de teologia, mas você fez, né? Você sabe que se não for a unção do Senhor, só com a faculdade não resolve, verdade, não. não resolve. Você só aprende muita coisa relacionada à Bíblia, aos tempos bíblicos, mas o dia a dia que ensina. Então, assim, é algo sobrenatural, que eu não me achava capaz, mas aí o Senhor mostrou que eu era capaz, né? E também tem até um versículo, depois, se eu puder ler também, com certeza. deixar aqui, né, o que o Senhor falou pra mim, né? Porque eu olhava pra mim e falava, não tenho capacidade, não vou conseguir, Senhor, não vou conseguir. E aí, assim, foi legal que os próprios irmãos da igreja me ajudaram nesse crescimento, né? Me ajudaram, me incentivaram, me foram um suporte pra mim, e ao mesmo tempo que nós fomos pra eles, né? Eu consegui crescer e avançar. E você falou que nessa igreja lá você tinha pessoas de todos os lugares, né? De todos Porque os diferente lugares. do Ribeirinho, que você tinha... Só o Ribeirinho? Só o Ribeirinho. Lá não, o indígena e o Ribeirinho? Lá não. Lá, Manaus é um lugar que recebe muitas pessoas de todo lugar do Brasil, né? Para emprego, para trabalhar. Principalmente quem é concursado, vai muito concursado para lá. Então, essa igreja, né, estava num local ali onde tinha muitas pessoas desse estilo. Então, Manauara mesmo, na Igreja Metodista de Manaus, eu tinha poucas pessoas que eram de Manaus, né? Dava para contar nos dedos, assim, uns 4, 5, máximo, né? E o restante era tudo de todos os lugares do Brasil. Tinha gente de São Paulo, tinha gente do Rio de Janeiro, tinha gente de Minas Gerais, né? E cada um com a sua cultura ali no mesmo local. Aí foi um outro desafio. Como é que você vai unificar ali todo mundo no mesmo entendimento de como que essa igreja vai trabalhar, vai caminhar, qual é a visão, a identidade da igreja, né? E foi um processo, porque como vinha cada um do seu estado, cada um da sua igreja, alguns de outras denominações, cada um queria que fosse daquele jeito que eles conheciam, né? E cresceram daquele jeito. E ali foi já um outro... mover do Senhor ali, né, de colocar todo mundo no mesmo entendimento e trazer uma identidade para aquela igreja, principalmente na área do louvor, né, na área ali da condução do culto, como esse culto seria conduzido. Tinha gente de Rondônia, tinha gente, assim, tinha gente do Acre, tinha gente do Ceará, gente de tudo quanto é lugar do Brasil tinha lá na igreja, compondo lá, né, aquela comunidade ali. A gente estava até conversando nos bastidores, né, que vocês acabaram virando, assim, uma família mesmo, porque todo mundo estava separado dessas famílias. Todo mundo. Né, de sangue, né? Todo mundo ia pra lá, a maioria foram pra lá, assim, casal, né? Então, assim, nem todos lá tinham famílias, poucos tinham ido com a família, mas a maioria não tinha, então... formou uma comunidade família. Todo mundo se via como uma família, se ajudavam como uma família. O Natal era algo assim incrível, que a gente sempre se reunia na casa de alguém, cada ano era na casa de alguém, né? E se reunia, a gente chamava o Natal dos 100 famílias. E aí, na verdade, a gente vivia como uma família, assim, foi algo muito gostoso de viver também naquele tempo. Ajudou também essas pessoas, né? Porque você chega num local, você não conhece ninguém. E ali você encontra uma comunidade, uma igreja que te acolhe como uma família. Exatamente. É diferente. Então, assim, ajudou muitas pessoas quando foram pra lá a passar esse processo também lá. Outras pessoas romperam também lá, porque a gente falava, essa igreja é missionária. Essa igreja é missionária, então a gente começou a colocar as pessoas para fazer as coisas também. Você também vai abrir culto, você também vai liderar, você vai abrir uma célula e elas, meu Deus, como eu? E da mesma forma que a gente ficava, né, a gente viu que elas ficavam também. E o Senhor também, assim, fez essas pessoas romperem. Tem pessoas que se acharam até na área profissional depois de vivenciar
ali o reino de Deus na comunidade. Tem pessoas que trabalhavam numa fábrica, uma moça que eu me lembro, assim, que ela trabalhava numa fábrica há muitos anos. Ela era química. E nós vimos nela o chamado com o trabalho com crianças. E a gente falou, olha, você tem um chamado, né? E você vai começar a exercer. Começamos a colocar ela para exercer o chamado com as crianças. E as pessoas que já estavam há mais tempo foi ajudando ela, dando dicas de como fazer, né? E lá não era aquela coisa de tirar a criança do culto para os pais assistirem. Era um culto para as crianças. Então tinha uma metodologia, tinha toda uma forma de como passar a palavra de Deus para essas crianças, gerar a vida de Deus nessas crianças. Então ela foi aprendendo ali e daqui a pouco a gente descobre, passei no concurso, vou dar aula agora. E ela saiu dessa fábrica, começou a dar aula numa escola em 2 turnos para crianças. Olha que lindo. O ministério ali abriu para ela uma visão de algo que ela não tinha. De um chamado vocacional. Outras pessoas também que já estavam formadas, mas não sabiam como queria trabalhar. E ali na igreja, fazendo parte ali da comunidade, sendo colocada à prova ali também, né? Participando, dando aula, descobriram seu chamado e começaram a fazer isso no seu ramo, né? Particular, na sua vida particular, começaram a trabalhar nisso também. Então, assim, é um lugar que me fez romper, mas eu vejo que fez muitas pessoas romperem também. Pessoas que não acreditavam em si mesmas. Né? Eu acho que Deus me deu... Como aconteceu isso comigo? Exatamente. Naquele tempo, Deus me deu essa unção ali para tratar aquelas pessoas também nisso. Eu acredito muito em acreditar em si mesmas. Eu acredito em acreditar que Deus é quem faz através delas. Né? Então, é incrível como Deus me deu essa unção naquele momento ali, que foi algo que Ele me curou, que Ele me tratou. Pra você poder curar outras pessoas. Pra eu curar outras pessoas. E ali a gente viu pessoas que ninguém acreditava. Que, né, outras pessoas falavam, não, essa pessoa não consegue. Não, essa pessoa é muito tímida, muito parada, não vai conseguir, não tem compromisso. E a gente fala, vai sim, você vai ver como é que vai ser. E essa pessoa conseguia, e hoje quem olha não sabe o que era aquela pessoa no início. Né? Então, assim, da mesma forma que o Senhor fez comigo, me curou, Ele me curou para que eu fosse instrumento de curas na vida de outras mulheres, naquele tempo que eu estava lá, de outros irmãos também. E agora você está vivendo um novo momento. Um novo momento. Né? Então, assim, como eu compartilhei com vocês, a gente amava muito aquele lugar e a igreja também. E aquilo lá era família pra gente. Marcou uma história na tua vida, né? Porque foi assim, foi ali que nosso você... início, né? Que eu rompi. Né? Descobriu a sua identidade. Minha identidade em Deus, né? E é muito difícil a gente deixar isso, né? A capacidade que eu tinha em Deus, que o Espírito Santo me deu. Sabe aquele versículo que fala que eu vos ensinarei todas as coisas, né? Não vai precisar que ninguém vos ensine porque eu vos ensinarei. A gente viveu aquilo ali, assim, de realmente ser ensinado do Senhor, do Espírito Santo, porque a gente nem tinha pessoas próximas para, às vezes, pedir um conselho, né? Uma ajuda. Em momentos que, assim, vocês são um casal, por mais que vocês se deem muito bem, tem seus momentos também. Tem. A família tem. O Senhor... As crises da Outro mulher, crescimento, né? Que nós tivemos foi na nossa vida familiar. Nós crescemos muito lá enquanto casal. Porque só nós dois, né? Aqui a gente tinha a nossa rotina de trabalho, ele trabalhava o dia todo, eu trabalhava em outro local o dia todo. E a gente voltava pra casa, então era só love, só amor, né? Então não tinha mau tempo pra brigar, de tanto que a gente estava atarefado no nosso dia a dia. E sempre muito envolvidos na igreja. E então essa era a nossa vivência, né, de casados. Quando a gente foi pra lá, era nós dois dentro de casa. O que muitas pessoas viveram na pandemia, a gente viveu lá, né, desde o princípio. Era só nós dois dentro de casa. Então tudo a gente tinha que resolver por nós mesmos. Né? Às vezes a gente não tinha com quem pedir conselho, né? Como é que você vai ligar para uma pessoa do nada? Me ajuda. Não, então assim, a gente cresceu muito, né? A gente nos fortaleceu muito, Deus nos fez crescer muito e até também ajudamos outros casais também nessa época, né? Também a serem curados nessa área familiar, né? E serem reestruturados, né? Que foi uma área que o Senhor também
nos moldou, né, nesse tempo, né? A gente cresceu muito enquanto casal, enquanto família, aprendemos a trabalhar juntos, né? Agora só no olhar a gente já entende o que o outro tá pensando, né? Assim, é rápido. As crianças também, né? Viram muito isso na gente, né? A Maria, principalmente, né? Que passou mais tempo, José tá novinho, 1 ano, mas viveu muito isso, né? De um pai presente, um pai que ensina, um pai que cuida, né? Então ela viveu isso, né? Enquanto família, a gente viveu, crescemos muito. E vocês né? veem Aprendemos já os frutos disso muito na vida dela, né? Pois é. Quebrando toda a maldição. Toda a maldição. E você vê, assim, a gente passou por dificuldade quando a gente, né, nesse início, né? Porque não é fácil. Mas você imagina se a gente não tivesse tido aquele cuidado do princípio que a gente teve, de ser uma pessoa de Deus. Verdade. De ser tudo em oração. Imagina como que não seria mais difícil ainda. É verdade. Né? Então, assim, mesmo com tudo, mesmo sendo tudo de Deus, né? Deus estando na frente, o Senhor nos unindo, foi difícil, né? Imagina se não fosse. Então, assim, fica a dica para quem, né, ainda está solteira, né? Preste atenção, né? Aquela frase que todo mundo fala, antes só do que mal acompanhado, é verdade, gente. É verdade. Porque às vezes a gente, pela carência, né? Pela carência, pelo cansaço, cansei de esperar, não quero mais e é um risco, risco, né? Então, assim, espera no Senhor, ora, né? Não vai vir ninguém perfeito, é bom saber isso também, né? Porque às vezes a gente coloca, né, um patamar, um padrão, assim, que é impossível, né? Não vai vir ninguém perfeito, eu não sou perfeita, Rafael não é perfeito, mas o que eu entendi, que eu amo ele mesmo com as imperfeições e ele me ama mesmo com as imperfeições. Eu sei que tem coisa que ele nunca vai mudar e ele sabe que tem coisas que eu nunca vou mudar, que nem é assim essencial, porque o Senhor muda o que é essencial. É verdade. Às vezes a gente quer que mude porque tem eu quero. Nossos que... Porque eu quero porque eu quero, mas não, Deus vai mudar aquilo que é essencial, aquilo que impede a obra, aquilo que impede de você crescer, Deus vai mudar, né? Então, agora o que não foi isso, Deus não tá preocupado, você que tem que aprender a se adaptar. Você não é o centro do universo, né? Então, a gente aprendeu isso, né? E entendeu, né? Se respeita, se ama, né? Sabe, né? As fragilidades, né? Rafael, ele me viu e ele soube me impulsionar. Gente, tem que escolher um homem mesmo, gente. Um homem de Deus, porque se não for um homem de Deus, não faz isso. É verdade. Né? Tem homem que não aceita isso, né? Que a mulher se sobressaia. Ele me fez sobressair, né? Ele se colocou para trás para que eu pudesse crescer. Olha que coisa linda isso. Né? Então, assim, isso, assim, eu falo com ele, olha, minha mudança, né? Não é para você se encher, não. Mas você tem muito a ver com isso também, porque você me impulsionou para crescer. E até hoje tem hora que ele aperta assim, olha, não vai retroceder. Vai lá, não vai retroceder, né? Ele tá sempre de olho para que ele é o mais interessado que eu venha crescer e eu sou a mais interessada também para que ele venha crescer, né? Isso é importante dentro da família, né? Ministério como uma família. Não tem aquela coisa, primeiro Deus, assim, botar, é tudo junto, assim, não tem como Deus tá na nossa família e Deus tá em primeiro lugar, a comunidade tá na nossa família, então a gente vive ali, assim, algo bom dentro da nossa família, porque a gente orou para que isso acontecesse, né? Estamos abertos, renunciou. Eu lembro uma palavra, né, no nosso casamento, né, que a pastora Carla deu, e aquilo ficou gravado, né? Quem tem mais luz, cede mais. Então, a gente nós dois pegamos essa palavra, então a gente entendeu isso, né? E vive. Temos as nossas imperfeições? Temos. Né? Todo casal, gente. Nenhum casal. Tem dia que dá BO mesmo. Tem dia que dá BO, mas graças a Deus se resolve rápido. Exatamente. E é bênção de Deus, né? Agora estamos com um novo desafio, que é criar os nossos filhos. E mais um novo desafio. Não é? Como é que tá sendo isso agora pra vocês? Porque, gente... Que é ir para outro... País, gente, né? A gente viveu um outro processo. Mais uma vez, assim, eu vou te falar que eu não sou fácil. O Espírito Santo precisa de muito para trabalhar na minha vida, né? Moldar muito meu coração. Mais uma vez, assim, o Senhor já começou a falar com meu esposo, a gente lá em Manaus, que estava sentindo que estava acabando o nosso tempo lá.
Aí eu olhei pra ele assim, mas como? Tá tudo muito bem, tá tudo ótimo. Agora, assim que a gente conseguiu chegar, né, no ponto, no lugar, assim, num ambiente que a gente agora queria que chegar, agora que a igreja avançando. tá todo mundo na mesma visão, no mesmo propósito, todo mundo crescendo junto. Agora, não, isso não é de Deus, não. Eu ficava assim pra ele. Eu acho que você tá se precipitando, eu acho que não. E continuei, fiquei um pouco dura. E ele falou, olha, mas vou te falar, é pra Portugal que o Senhor vai nos chamar. E eu falava, Portugal, eu sei que a gente tem um chamado, mas não é agora. Falava com ele, não sinto que é agora. E ele, tá bom, vamos orar e o Senhor vai te mostrar também. E ali, assim, o Senhor começou a inquietar no meu coração. Será? Ai, meu Deus, já é hora de mudar? Senhor, não quero ser dura igual eu fui da última vez. Então, que o Senhor se revele a mim também, me mostre. E ali, assim, do nada, assim, liga pra gente o consulado português. Um consulado liga pra gente, falando que tinha chegado a minha vez na fila, porque a gente tava no processo de conseguir a dupla cidadania. O Rafael já tinha. E aí, há anos, uns 5, 6 anos atrás, eu dei lá o meu nome lá na fila no consulado pra fazer a averbação do nosso casamento pra eu tirar a minha cidadania. Então, esqueci até disso. Do nada eles ligam falando que tinha chegado a minha vez nessa fila. E eu, fila? Você até demorou cair, assim, que isso? Não, é pra você entrar o processo de dupla cidadania, né, portuguesa e tal. Aí, na hora, a gente já falou assim, opa, tem um negócio aí. E aí fomos lá, né, vimos que documento precisava e conseguimos ver os documentos. A Rafael veio aqui em Teresópolis, pegou os documentos que ele precisava, vinha aqui mesmo, levou pra lá, demos entrada e já ficamos alerta que o Senhor já estava nos mostrando que algo ia acontecer. Então, em um belo dia, a gente recebe a ligação do Bispo Carlos, mais uma vez, né, esse homem de Deus na nossa vida, na nossa história ministerial. E ele conta, né, sobre esse projeto. A gente já sabia que ele, né, já tinha iniciado o projeto em Portugal. E Rafael, naquela época, já falava, nós vamos estar lá com ele. Eu tenho certeza que a gente vai fazer parte dessa missão lá. E ele já declarava isso, mas não sabia, né? E o bispo nos fez esse convite de estar assumindo agora esse projeto, né, essa missão lá em Portugal. E nós ali prontamente aceitamos, porque a gente já tinha entendido ali que era o tempo de Deus, né? Então, assim, foi muito difícil fechar esse ciclo em Manaus, né? Foi muito difícil porque a gente amava muito a igreja, amava muitas pessoas. A gente tinha uma família, ela era uma família, ainda é, né? Uma família pra gente. E fechamos esse ciclo. Na hora que a gente contou pra igreja, a igreja toda chorou, nós choramos, foi um chororô só. Mas eles entenderam também esse propósito de Deus, nos enviaram em amor, né? E Deus cuidou da igreja também, né? Os pastores que estão lá hoje, assim, estão cuidando muito bem da igreja também. São pessoas que a gente tem contato. E nós assumimos esse projeto, viemos aqui para Teresópolis, né? Ficar um tempo até chegar a hora de ir. A princípio a gente ia no início, em fevereiro desse ano. Mas aí houve, né, a questão da guerra, além da pandemia, que ainda estava indo naquele processo. Então, a gente entendeu que não era tempo de Deus. Foi quando Deus falou pra gente que seria um ano sabático pra gente. Seria, literalmente, o tempo de descansar, né, para que a gente fosse pra missão descansados, né, num tempo novo do Senhor, né? Então, assim, a gente tá nesse tempo, entendeu esse tempo em Deus, que tem sido ótimo também, que a gente tá aproveitando a família que a gente tinha 7 anos e meio, assim, a gente vinha, mas era muito rápido nas férias, assim, não tinha muito tempo, né? Então, a gente tá vivendo em família mesmo, com a nossa família, que tem um tempo preciosíssimo. As crianças estão tendo essa vivência, né, com a avó e vô, né, essa vivência em família, assim, estão amando. Eu já fui ver meu pai 2 vezes no Espírito Santo, tô querendo ir de novo. Então, assim, lá era muito distante, né? Então, é um tempo de Deus que a gente está vivendo para nos preparar para esse tempo que nós vamos para Portugal.
um novo desafio, um novo tempo que nós vamos viver. Vai ser um novo romper, eu tenho certeza. Verdade. Em outras áreas que eu não tenho noção ainda, né? Porque o Senhor vai revelando conforme a gente vai passando, né? As situações, conforme a gente vai enfrentando. Mas uma coisa eu tenho certeza, porque eu já vivi isso, né? O Senhor vai estar cuidando de tudo, as portas vão estar abertas, né? O Senhor está cuidando de todas as coisas, a paz de Deus, apesar de que a gente sabe que o início é sempre difícil, não é fácil, a paz de Deus, né, vai estar nos acompanhando e nos direcionando. Por isso já estou mais calma, né? Por causa da minha primeira experiência, né? A gente já tem, né? Deus trabalha com a gente através de processos, né? Através de processos. E agora você vê que até esse ano, né? Vocês estão aqui, é um processo também, né? Porque a gente, eu acredito que gera essa expectativa, né? Do quando, que dia, de quando, mas Deus está deixando vocês aqui para, olha, deixa vocês aqui um pouquinho. Isso. Né? E eu sei que quando a gente é muito ativo no ministério, a gente fica coçando, né? Gente, eu quero pregar, eu quero... Depois que a gente é ativado... parar é difícil não também. Mas às vezes Deus manda a gente parar um pouco também. Deus tá fazendo verdade. isso por vocês. Porque sabe que... Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe. E é até interessante isso que eu tava me questionando. Eu falei, Senhor... eu até me coloquei à disposição, mas depois disso eu não consegui mais estar ali. Acabou acontecendo situações de viagens, de outras coisas, crianças doentes. Então eu não consegui, fui realmente impedida pelo Espírito Santo. Porque eu digo assim, só pelo Espírito Santo, porque as portas estão abertas em todo lugar pra gente, né, estar fazendo algo aqui. Mas foram acontecendo várias coisas nesse tempo, né? O meu esposo, assim, ajudando a família, trabalhando, né? Esse tempo que a gente tá aqui, a gente tá por conta própria, né? Então, e quando a gente for para Portugal, a gente vai continuar trabalhando, que é uma novo estilo de missão, sim. Né? Que agora no Brasil estão começando, mas em outros lugares já vivem isso, né? Que é a missão, você fazer a missão e trabalhar, né? E isso é ótimo, porque como que a gente vai ter contato com as pessoas, né? Se a gente não trabalhar. É trabalhando que a gente vai estar ali, ter o contato com as pessoas, e essas pessoas vão conhecer a Cristo, nos relacionar com as pessoas, além do sustento, né? É verdade. Então, ele trabalhando muito, pegando firme lá com os pais dele, ajudando e sustentando, né, também a mim, as crianças, né? E eu com as crianças toda hora doente. Eu falei, meu Deus, eu não posso nem fazer nada, eu não posso nem me colocar à disposição. E eu falei, Senhor, o que tu queres comigo? Porque depois que o Senhor fez tudo isso, agora eu tô aqui parada. Parece que eu vou retroceder, né? O que vai acontecer comigo? Né? Eu tô aqui parada, não vou fazer nada. E aí, justamente nesse, assim, eu me questionei mesmo, assim, é bom que a gente tem vida com Deus, a gente fala, abre mesmo o coração, verdade. E aí eu me abri com ele, falei. E aí, naquele dia, né, nós fomos na igreja e o pastor levou uma palavra sobre descansar para trabalhar. Sobre descansar em Deus, né? É necessário descansar para trabalhar, né? Então, assim, eu entendi ali, assim, amém, Deus, entendi, né? E agora eu já vivendo um outro processo em que Deus está falando. Já está acabando o período de descanso, vai se né? preparando, Já estamos nos preparando, já estamos saindo mais ativos, estamos junto com o bispo, né? Sim. Então, tem sido já um novo processo. Mas foi difícil também esse início. Porque depois que tu pega o ritmo, parar, meu Deus, você entra em crise. É verdade. Entra em crise. Ai, que coisa boa. E aí, Dai, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Porque a tua história, ela hoje tá indo para um outro rumo. Mas você, até chegar aqui, você vivenciou muitos medos, rompeu muitos desafios, em todas as áreas da sua vida, né? Porque quando a gente conta uma experiência como essa, a gente está falando de uma história de vida, né? Que começou lá atrás, na sua família, que veio te moldando, mesmo depois do chamado, tantos medos, tantas coisas que, né, a gente se descobre a cada dia tendo que romper. E você falou assim pra mim, eu tenho um versículo aqui que eu queria falar. Sim. E eu falei, eu queria que você deixasse esse versículo, deixasse uma mensagem para essas pessoas que precisam enfrentar seus medos. E que a gente terminasse esse podcast, porque não tem como, eu falei com ela,
a gente vai terminar você declarando uma canção que você goste muito. Pode ser? Amém, amém. Vamos tá sim. Tá bom, André? E a gente fecha o podcast com ela cantando, tá? Amém. Eu gostaria de deixar essa palavra que o Senhor falou muito comigo, né? Que eu não me achava capaz. Eu olhava para mim e falava, Senhor, não tem como. E não sei se você está vivendo isso, até mesmo às vezes na sua área, não só ministerial, mas na sua vida pessoal, você não se acha capaz. Você não se acha capaz na sua área de trabalho, na sua área como mãe, de repente, você não se acha capaz. E o Senhor falou muito isso comigo, né, em torno assim, do que nós estávamos vivendo na missão, que está lá em 1 Coríntios 1, versículo 26 ao 29, que diz assim: Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que é para o mundo insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Então, você só é capaz pelo Senhor. Então, assim, no dia que você reconhecer que é Ele que faz através da sua vida, você vai encontrar uma chave que vai te fazer avançar e crescer e conquistar coisas que você nunca imaginou que você iria conquistar. Porque, como você vê aqui, Ele não te escolheu porque você tem uma capacidade natural. Ele te escolheu, você pode até ter e Ele vai te usar nisso também, isso é bom. Mas Ele te escolheu para fazer a glória dele resplandecer na sua vida e todo mundo ver que é Ele que fez em você. Assim como as pessoas olham para mim e vê que é Ele que fez na minha vida, as pessoas vão ver isso na sua vida. Então, toda vez que você achar que não é capaz, quando a pastora ou o pastor, alguém que você conhece te chamar para abrir culto, para pregar a palavra, não fique com medo, porque é o Senhor que te capacita. Quando o seu chefe falar, olha, você vai subir de cargo, não fique com medo, porque o Senhor te capacita. Quando você se sentir impulsionado a começar algo novo, não fique com medo, porque o Senhor irá te capacitar. Se Ele está te mostrando que esse é o caminho, vá até o final, que Ele vai fazer. O Espírito Santo irá te ensinar todas as coisas. Não tenha medo, acredite em você. Acredite no que o Senhor pode fazer através de você. Não limite a ação do Senhor, pois Ele é ilimitado. Nós somos limitados. O Senhor não tem limites, então Ele faz aquilo que ninguém imagina. Creia que o Senhor irá usar a sua vida grandemente aonde você estiver. Amém? Amém. Então o louvor, né, que eu gostaria de cantar aqui é antigo, né? Porque quando fala de louvor que você goste muito, a gente logo lembra dos antigos. É verdade. E tem uma coisa que eu amo muito, que é adorar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, porque a cada dia que eu olhava e me via avançando, eu reconhecia o Senhor. Se não fosse o Senhor, né, eu não seria nada, né? Então eu aprendi a confiar, a me lançar nele. E eu quero convidar você também a estar onde você estiver, a louvar ao Senhor, né? Mesmo que não tenha aqui nenhum som, nenhum instrumento, mas adore ao Senhor, né? O seu coração esteja voltado para o Senhor. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos
prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Muito obrigada. Muito bom estar aqui, foi um prazer enorme. Que esse canal seja realmente bênção na vida de muitas mulheres a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Obrigada pelo seu convite. A gente vai virar cada uma para sua câmera. Amém. E vamos dar um tchauzinho pro pessoal. Vamos sim. Gente, tchau, fica na paz. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Não percam e até o próximo. Beijo. Amém. Beijo.